A bola de beisebol, aparentemente simples à primeira vista, é um dos elementos mais cruciais do jogo. Sua evolução ao longo do tempo não apenas reflete avanços tecnológicos, mas também mudanças estratégicas que moldaram o esporte em diferentes eras. Nos primeiros anos do beisebol, não havia padronização. Cada time, ou até mesmo cada arremessador, podia usar bolas diferentes, quase sempre produzidas de forma artesanal. Eram objetos improvisados, costurados manualmente, recheados com qualquer material disponível, como trapos, serragem, pedaços de borracha ou até barbante enrolada em torno de um núcleo de cortiça. Essa ausência de regras fixas fazia com que cada bola tivesse características próprias. Algumas eram mais leves e saltavam mais facilmente do taco, enquanto outras, mais duras, tinham menos elasticidade e voavam com maior velocidade, mas não percorriam grandes distâncias. Essa falta de uniformidade tornava os jogos imprevisíveis e até mesmo desiguais. Dependendo da bola em uso, um arremessador podia ganhar enorme vantagem sobre os rebatedores, ou o contrário podia acontecer. Para o público, isso significava assistir a partidas em que o resultado estava muito ligado às condições do equipamento, e não apenas ao talento dos jogadores. Por essa razão, os primeiros registros de estatísticas no beisebol são bastante irregulares, já que as condições de jogo mudavam de um campo para o outro. Com o crescimento da popularidade do esporte no final do século XIX, tornou-se necessário estabelecer regras mais claras e materiais padronizados. À medida que o beisebol deixava de ser apenas uma recreação e se transformava em competição organizada, as ligas perceberam que a bola precisava ter medidas oficiais de peso, tamanho e revestimento. Essa padronização não apenas trouxe mais justiça às disputas, mas também abriu caminho para uma evolução estratégica do jogo. A partir daí, começou a chamada Dead Ball Era, de 1900 a 1919, marcada por bolas mais densas, usadas durante longos períodos de uma partida. Como as bolas se deformavam e ficavam escuras com o tempo, era muito mais difícil para os rebatedores enxergarem a trajetória. Isso beneficiava os arremessadores, que ainda usavam artifícios como cuspir na bola ou raspá-la para alterar seu movimento. O resultado eram jogos com poucos home runs e placares apertados, em que a velocidade e a astúcia dos pitchers tinham um papel decisivo. Portanto, a ausência de padronização nos primórdios do beisebol foi um reflexo do caráter experimental do esporte. Aos poucos, a necessidade de justiça e competitividade fez com que a bola evoluísse de objeto improvisado a peça central do jogo moderno, influenciando estilos de arremesso, técnicas de rebatida e a própria identidade do beisebol como conhecemos hoje. Com a oficialização das regras da Major League Baseball, estabeleceu-se finalmente um padrão para a bola, um núcleo de cortiça, envolto em camadas de lã firmemente enroladas, tudo recoberto por couro branco costurado à mão com a clássica costura em formato de duplo 8. Esse modelo trouxe uma sensação de uniformidade ao jogo, algo que faltava nas primeiras décadas. Porém, mesmo com essa padronização, o uso das bolas seguia uma lógica bem diferente da atual. Durante um jogo, uma mesma bola podia ser utilizada por várias entradas seguidas, até que estivesse visivelmente danificada, suja ou quase irreconhecível. Esse hábito transformava a dinâmica das partidas. Com o tempo, a bola ficava cada vez mais escura devido ao contato com a terra, com a grama e até com a saliva dos jogadores. Além da sujeira, o couro se deformava e a superfície perdia a regularidade, tornando a trajetória imprevisível. Rebater uma bola nessas condições era extremamente difícil, já que a visibilidade caía drasticamente, especialmente ao entardecer, quando a iluminação natural era precária. Essa característica favorecia os arremessadores, que tiravam proveito da situação. Muitos pitchers desenvolveram técnicas específicas para manipular o voo da bola. Um dos recursos mais famosos era a speedball, em que o arremessador aplicava saliva, óleo ou até substâncias mais pegajosas para alterar a fricção da superfície. Outros raspavam a bola no chão, na sola do sapato ou contra objetos metálicos para criar pequenas irregularidades. Essas modificações geravam efeitos inesperados, fazendo a bola mergulhar, deslizar ou mudar de direção de maneira quase impossível de prever. Para os rebatedores, era um verdadeiro pesadelo. Esse período, que ficou conhecido como Dead Ball Era, aproximadamente de 1900 a 1919, foi marcado por placares baixos, jogos equilibrados e raríssimos home runs. O beisebol era um jogo de estratégia, velocidade e habilidade. Em vez de apostar em rebatidas longas, os times priorizavam jogadas de sacrifício, roubos de base e avanços inteligentes dos corredores. O espetáculo estava muito mais nas pequenas táticas do que em grandes explosões ofensivas. Assim, a bola padronizada, embora mais justa em termos de fabricação, acabou moldando uma era completamente voltada para o domínio dos arremessadores.
Foi apenas após mudanças radicais nas décadas seguintes, especialmente na substituição das bolas durante os jogos e na proibição de truques como a speedball, que o esporte se transformaria em um palco muito mais favorável aos rebatedores e ao surgimento dos grandes ídolos do ataque. A morte trágica de Ray Chapman, rebatedor do Cleveland Indians, em 1920, marcou um divisor de águas na história do beisebol. Chapman foi atingido na cabeça por uma bola escura e desgastada, que praticamente não pôde ser vista no momento do arremesso. Sua morte expôs de forma brutal os riscos de se utilizar bolas em mau estado por tanto tempo durante uma partida. A partir desse episódio, a Major League Baseball tomou medidas drásticas para garantir maior segurança e também mais dinamismo ao jogo. A primeira mudança foi a exigência de que bolas novas e limpas fossem introduzidas com maior frequência. Em vez de reutilizar uma mesma bola até que estivesse inutilizável, os árbitros passaram a substituí-las com regularidade, mantendo a visibilidade para os rebatedores. O simples fato de a bola permanecer clara e com cor íntegro trouxe um novo ritmo às partidas. Agora, os rebatedores conseguiam acompanhar melhor a trajetória e tinham mais chances de acertar com potência. Paralelamente, a Spalding, fabricante oficial, introduziu um avanço técnico importante. O núcleo de cortiça passou a ser reforçado, envolvido por camadas mais elásticas de lã, o que conferia maior vida à bola. Essas bolas saltavam mais ao contato com o taco, resultando em rebatidas mais longas e, consequentemente, em mais home runs. Não demorou para que a diferença fosse notada dentro de campo. O impacto imediato foi o fim da chamada dead ball era e o início de uma nova fase, muitas vezes chamada de live ball era. Nesse contexto, surgiu a figura do grande slugger, o rebatedor capaz de transformar o jogo com uma única tacada poderosa. O maior ícone dessa transformação foi Babe Ruth, que redefiniu o papel do rebatedor ao popularizar o home run como arma ofensiva. Antes dele, a estratégia estava centrada em jogadas de sacrifício e avanços cautelosos. Depois dele, o beisebol passou a ser marcado pela expectativa de grandes explosões ofensivas. Esse período mudou não apenas as estatísticas, mas também a forma como o público via o esporte. Os estádios lutavam para assistir aos longos home runs que pareciam desafiadores até para a física. O beisebol se tornou mais emocionante e acessível para os fãs, que agora celebravam o espetáculo das rebatidas, e não apenas as estratégias defensivas e táticas de base. A introdução da bola viva, portanto, não foi apenas uma questão de segurança, mas um marco que redefiniu o próprio DNA do beisebol. Nos últimos anos, o beisebol voltou a ser palco de uma grande polêmica, as chamadas reset balls. A expressão refere-se à suspeita de que as bolas utilizadas em certas temporadas estariam mais vivas, ou seja, fabricadas de forma que proporcionassem maior distância quando rebatidas. A discussão ganhou força especialmente a partir de meados da década de 2010, quando houve um aumento expressivo no número de home runs na MLB. Estatísticas que antes cresciam de forma estável passaram a disparar, quebrando recordes e levantando desconfianças entre jogadores, técnicos, jornalistas e torcedores. Os críticos apontavam possíveis mudanças sutis na estrutura da bola. Pequenas variações na densidade da lã, no nível de compactação das camadas internas, na espessura do couro ou até na altura das costuras poderiam, em teoria, alterar significativamente o comportamento aerodinâmico. Costuras mais baixas, por exemplo, reduzem o arrasto da bola no ar, permitindo que viaje mais longe. Do mesmo modo, um couro mais liso ou polido poderia diminuir a resistência e favorecer rebatidas mais potentes. Embora a MLB e a Hollings, empresa responsável pela fabricação oficial das bolas, tenham negado qualquer manipulação intencional, análises independentes realizadas por laboratórios e universidades detectaram diferenças reais entre bolas de temporadas distintas. Algumas eram mais leves ou tinham centro ligeiramente deslocado, características capazes de modificar a trajetória em campo. Para muitos especialistas, essas variações, mesmo pequenas, explicavam o salto nos números de home runs observados em temporadas recentes. O debate não se restringiu ao campo científico, tornou-se também uma questão cultural e até política dentro do beisebol. Rebatedores passaram a ser vistos com desconfiança quando acumulavam números extraordinários, enquanto arremessadores reclamavam abertamente que estavam em desvantagem diante de bolas que pareciam favorecer o ataque. Alguns torcedores, por outro lado, celebravam a era dos home runs, considerando-a mais emocionante e atraente para o público. O auge da polêmica ocorreu em 2019, ano em que a MLB registrou um número recorde de home runs em sua história. Para muitos, esse foi o exemplo mais claro de que algo realmente havia mudado na bola. A Liga prometeu investigações, mas nunca admitiu oficialmente alterações deliberadas. Assim, a questão das reset balls permanece como um capítulo moderno que mostra como a bola, elemento central do jogo, continua a ter o poder de redefinir a dinâmica do esporte, seja por avanços tecnológicos, seja por controvérsias que dividem opiniões. A evolução da bola de beisebol mostra como um objeto aparentemente simples pode carregar em si a história do esporte.
De rudimentar a sofisticada, ela moldou eras inteiras do beisebol, influenciando estilos de jogo, estatísticas e até lendas que ficaram eternizadas.